Fala galera, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. E antes de qualquer coisa, quero convidar você aí a se inscrever no canal. Bom galera, quando eu boto no título do vídeo, eu vi meu time ser campeão do mundo, eu não estou sendo arrogante, pelo contrário. Na verdade é um privilégio ver seu time ser campeão do mundo. Agora tu começar a torcer para um time e ver seu time ser campeão do mundo é outro nível, é outra história. Então é uma sensação única. Mas antes disso eu sofri muito. Então eu vou explicar para vocês a minha história, não só do título mundial, mas antes disso, uma história bem sofrida, não foi fácil. Foi épocas de sofrimento, torcendo pro Inter até chegar à glória, beleza? Bom, isso foi lá para 1999, eu tinha 9 anos de idade, mas antes disso eu era vascaíno, até 8 anos de idade. Porque minha família é vascaína, meu pai é vascaíno, só que eu não gostava de futebol. E quando eu tinha 9 anos de idade, em 1999, eu acabei gostando de futebol, só que eu queria torcer para um time aqui do sul. Eu sou aqui da região aqui perto de Criciúma, em Santa Catarina, 40 km de Criciúma, só que eu queria torcer para um time grande aqui do sul. Daí eu resolvi torcer para o Internacional. O Internacional não vivia uma época boa. A década de 90 o Inter só conquistou uma Copa do Brasil, disputou só uma vez a Libertadores e caiu na primeira fase. E a melhor colocação no brasileiro foi um terceiro colocado em 1997 de alguns gauchão. O gauchão de 1997 mesmo foi comemorado como se fosse um título grande. Para vocês verem a escassez de títulos do Inter na década de 90. O Inter não tinha dinheiro, estava quebrado, o Beira-Rio estava abandonado. E naquele primeiro ano já foi um sofrimento, porque o Inter perdeu o gauchão para o Grêmio e depois chegou à semifinal da Copa do Brasil, enfrentando o Juventude. Depois de 0-0 no Alfredo Jaconi, todo mundo pensava assim, agora o Inter vai passar fácil para a final, né? Vai chegar a final da Copa do Brasil, para pegar o Botafogo. Mas não, o Inter acabou levando de 4-0 para o Juventude. O Juventude que naquela época era uma potência. Se olhar bem na década de 90, o Juventude era a segunda força. O Inter não era nem a segunda força do Rio Grande do Sul. A tamanha má fase, falta de dinheiro. E o Juventude tinha a Parmalat investiu muito dinheiro no Juventude. O Juventude acabou sendo campeão naquela Copa do Brasil. O Inter levou de 4-0 no Beira-Rio. E foi a primeira derrota frustrante que eu como torcedor vivi. E depois no Brasileiro o Inter acabou se livrando da segunda divisão com o gol do Dunga contra o Palmeiras no finalzinho do jogo. Veja aí o gol. Chegando perto da grande área. Tentou a abertura aqui, os jogadores bateram de cabeça. Celso fez a finta, derrubada, é falta pro Inter. Depositando as esperanças, tem um jogador do Palmeiras dentro do gol. Então esse gol salvou o Inter da segunda divisão. E na virada de século o Inter acabou ficando em terceiro no Gaúcho. Fez mais uma campanha pífia na Copa do Brasil. O Inter, né, nesse período todo tinha várias eliminações precoces para time pequeno na Copa do Brasil. Em 2001 o Inter foi mal na Copa do Brasil. No Campeonato Brasileiro conseguiu até se classificar para as quartas de finais. Naquela época era mata-mata, mas acabou sendo eliminado pelo Cruzeiro. Daí chegou o ano de 2002. O ano de 2002 o Inter foi campeão do Super Campeonato Gaúcho daquele ano. Mas no Campeonato Brasileiro foi um dos anos mais sofridos. O time do Inter de 2002 era muito ruim. O que se salvava era o Michael Librelato, que era aqui de Criciúma, que jogava no Criciúma Esporte Clube, e o Fernando Baiano. E o Michael Librelato naquele ano salvou o Inter da segunda divisão. Estava ganhando o Paysandu lá no Mangueirão, lá em Belém do Pará. O Paysandu era o campeão da Copa dos Campeões daquele ano, uma competição nacional. O Paysandu tinha um grande time e o Inter precisava ganhar do Paysandu, olha só, que precisava torcer para o Palmeiras, Botafogo e Portuguesa perder. E acabou dando tudo certo, o Inter ganhou de 2-0 com 2 gols do Michael Librelato, que depois veio a falecer num acidente de carro, depois que acabou a temporada daquele ano. Longe da pressão da torcida colorada, mas enfrentando a força de 40 mil torcedores do Paysandu. Ao Internacional só restava atacar e atacar. No segundo tempo, o sofrimento gaúcho iria acabar no chute cruzado de Fernando Baiano, que Maicon Librelato completou. Mais tarde, Fernando Baiano tem a boa atuação recompensada. Faz 2-0 cobrando falta. O Inter ainda dependia de outros 3 resultados. Deu tudo certo. Que sufoco, viu, cara? Tá louco. Nunca quero passar por uma experiência dessa de novo.
Livres do rebaixamento, os jogadores comemoraram para valer. Houve muita emoção. O Palmeiras perdeu do Vitória lá em Salvador, o Botafogo perdeu para o time misto do São Paulo 1 a 0 em Rio de Janeiro e a Portuguesa também perdeu. Eu acho que foi a Portuguesa, não me lembro bem na época, mas tinha que torcer para 3 resultados paralelos e ganhar o seu jogo. E deu tudo certo, o Inter se livrou do rebaixamento. Daí chegou 2003, o Inter apostou na base. O time do Inter, com várias garotadas da base, era do time campeão mundial sub-15. O Inter foi campeão mundial sub-15 em 2000. Tinha os irmãos gêmeos Diogo e Diego, né? Atacantes, tinha o Daniel Carvalho, Marabá, Cleito Xavier, um time bom. E aquele time acabou sendo campeão gaúcho mais uma vez. Ganhou até Grenais depois de 4 anos, o Inter não ganhava Grenais. Só que o Inter na Copa do Brasil mais uma vez foi eliminado por um time pequeno, foi eliminado pelo Remo. E no Brasileirão o Inter começou muito bem, depois de vários anos. O Inter conseguiu até ser líder em alguns momentos naquele Brasileirão, só porque tinha o Cruzeiro era uma máquina. Mas chegando na penúltima rodada daquele Brasileirão, o Inter precisava só ganhar do São Paulo no Beira-Rio. O Inter pressionou, fez 1 a 0, o São Paulo empatou. E depois foi mais pressão do Inter, só que o Inter não conseguiu a vitória. Se o Inter ganhasse aquele jogo na penúltima rodada, o Inter já estava na Libertadores. Eu podia ver meu time na Libertadores, coisa que eu nunca tinha visto meu time na Libertadores. Só de disputar era um título para mim, porque tudo que eu vivi já era um sofrimento. E naquela época, não era igual hoje em dia que tem... todo mundo consegue fácil TV paga, internet. Naquela época não tinha internet. E mesmo aqui sendo um estado vizinho do Rio Grande do Sul, não tinha muita informação do Inter e também do Grêmio. Então não tinha muita informação, só se tu acompanhava em rádio. Eu acompanhava muito em rádio e eu escutava muito, tinha um radinho preto, escutava muito jogo em rádio. E hoje em dia é meio difícil, porque hoje é tudo fácil, é globalizado, hoje é muito fácil, né? Então, como eu tava falando, o Inter precisava ganhar do São Paulo e o Inter não conseguiu a vitória contra o São Paulo. E tinha a última rodada e eu já estava preocupado, cara, porque o jogo para se classificar era contra o São Paulo no Beira-Rio. O Beira-Rio estava com bom público e não conseguiu a vitória. Depois, a última rodada, quando eu soube que o adversário era o São Caetano, eu fiquei com mais medo ainda, porque o São Caetano aprontou muito com o Inter. O São Caetano naquela época tinha time melhor que o Inter. Então o Inter precisava de um empate lá em São Caetano. Então eu já fiquei com medo. Eu vi os jogadores falando assim: só precisamos de um empate lá e nós estamos na Libertadores. Esse jogo foi num sábado à tarde. Então daí eu esperei a notícia no Jornal Nacional. Vamos dizer, aqueles intervalos das novelas. Eu não assisto novela, né? Detesto, mas fiquei até esperando para eles dar notícia, porque eles sempre davam uma notícia de alguma coisa relevante nos intervalos da novela. E quando disse a notícia que o Inter levou de 5 a 0 do São Caetano e estava fora da Libertadores, essa para mim foi a pior derrota como torcedor do Inter na minha vida. Para Zé Carlos abrir o placar para o São Caetano contra o Internacional. Somália tocou, Marcio deixou para Varley, que devolveu para a Somália fazer 2 a 0. Marcio cruzou e Somália fez mais um. Varley bateu no canto esquerdo, 4 a 0. Ademar cobrou falta, a bola desviou na barreira e enganou a Klemer. 5 a 0 para o São Caetano, classificado para a Libertadores. Essa derrota me deixou tão assim abalado que eu fiquei uns 6 meses sem acompanhar o Inter. Eu pensei, não, é muito sofrimento, mais uma derrota. O Inter tinha tudo para ir para a Libertadores, tinha um grande time e nem na Libertadores foi, eu pensei assim. Então o Inter foi campeão na Gaúcha em 2004, eu nem acompanhei, nem sabia que foi. E tava lá pro meio do ano de 2004, eu já não acompanhava mais o Inter, assim, tava bem assim desanimado pela aquela não ida à Libertadores, porque era um sonho, cara, ver o Inter disputar a Libertadores, eu como torcedor pela primeira vez. Só que no final de 2004 tinha um amigo meu que estudava comigo e ele falou assim: ô Maria, tu tá acompanhando o Inter vai disputar tá disputando a Sul-Americana, pode jogar uma partida internacional. Fiquei muito curioso porque eu achava que o Inter precisava de disputar partidas internacionais, jogos oficiais. Desde 1993 não disputava um jogo internacional, que foi na Libertadores, que ele caiu na primeira fase. Então tinha chance de disputar um jogo internacional, ou era contra o Cruzeiro, porque o Inter tinha eliminado na Copa Sul-Americana de 2004 o Figueirense e o Grêmio. Então se ele passasse do Cruzeiro,
ele ia voltar a disputar um jogo internacional. Então ele ganhou do Cruzeiro 3-1 no Beira-Rio e 1-0 em Minas Gerais com o clube do Fernandão, e acabou voltando para o cenário internacional. Eu fiquei muito contente porque eu achava que o Inter é um clube grande, só porque o Inter estava há muito tempo adormecido fora do Brasil. E ver o Inter disputar uma partida internacional era uma coisa especial para mim. Então o Inter voltou contra o Júnior Barranquilla, acabou ganhando de 1-0 no Beira-Rio, e no jogo da volta 1-1, estava ganhando até o final, daí tomou um empate, mas classificou. E depois de enfrentar nada mais nada menos que o Boca Juniors. O Boca Juniors, que era o maior clube da América e naquele tempo vivia o melhor momento, ganhava títulos atrás de títulos, era o papão da América do Sul. E às vezes não caía a ficha, cara, vou ver o meu time enfrentar o Boca Juniors, porque imagina, todo clube grande passa por um momento difícil, crise. E eu, quando comecei a torcer pro Inter, eu tava torcendo no meio de uma grande crise, vinda da década de 90, uma década terrível pro Inter. Como todo clube grande, né? O Vasco tá passando agora, o Botafogo, o Corinthians, que só foi ganhar o título importante em 1990 em diante. Então todo clube grande passa por uma fase terrível e não cai a ficha. Agora nós vamos enfrentar o Boca Juniors. Acompanhei no rádio aquele jogo lá, não passou aqui na minha cidade. Passa time de Rio São Paulo, né? Na TV aberta naquela época, hoje também não é muito diferente. E naquele jogo o Inter saiu na frente. Eu sabia que era muito difícil segurar o Boca Juniors. E o primeiro tempo terminou 1-0 Inter. Só porque estava muito ruim a conexão, não pegava direito. Então eu desliguei no rádio, que eu não conseguia escutar direito. E quando eu liguei o rádio já estava 4-1 pro Boca Juniors. Eles fizeram um atrás do outro, daí eu assim desanimei. Eu fui dormir assim, irritado, frustrado. E acabou sendo 4-2. O Diego acabou diminuindo pro Inter no final do jogo. E no jogo de volta, o Beira-Rio lotado, 50 mil pessoas, 0-0. Eu achei interessante essa participação do Inter, porque aquele time de 2004 não era muito forte, era fraquinho na verdade. Acabou se recuperando no Brasileiro, terminou em 8º. E eu acho que foi até um bom ano, porque foi a volta do Inter no cenário internacional. Eu queria muito ver o Inter conquistar um título internacional. E mesmo assim, naquela época a Sul-Americana não era muito valorizada, mas para mim seria um título importante, porque era um título oficial, era o segundo título mais importante da América do Sul para a Conmebol e para os outros países. Aqui no Brasil não dava muito valor, mas eu queria muito ganhar esse título. Mas enfrentamos a pedreira, que é o Boca Juniors, mas estava de bom tamanho. Só de voltar ao cenário internacional me deixou muito feliz. Em 2005 o Inter já estava melhor financeiramente e o Fernando Carvalho, o presidente, que assumiu em 2002, que era um grande presidente na época, falou assim: agora nós vamos montar um grande time. E eu confiava muito nele porque ele tinha um planejamento muito bom de vender um jogador por ano para fazer caixa. E o Inter estava bem, já estava se reestruturando, reformando o Beira-Rio. Não estou dizendo aquela reforma de 2014, mas aquelas reformas de deixar o estádio mais organizado, pintar o estádio. E o Inter estava se organizando. E o Inter naquela época contratou o Jorge Wagner, que era um grande meio-campista esquerdo, lateral esquerdo. Contratou o Tinga, que tinha muita ligação com o Grêmio, mas acabou virando Colorado. Tinha o Fernandão já, que foi contratado no 2004. O Fernandão, um dos maiores ídolos da história do Inter e o maior ídolo recente da história do Inter. E tinha o Rafael Sobis, tinha um grande time. Aquele time de 2005, só que demorou de engrenar. Foi até campeão gaúcho, só que não jogou bem. Afinal foi contra o 15 de novembro. O 15 de novembro jogou melhor que o Inter, mas acho que o peso da camisa favoreceu o Inter. O Inter acabou sendo campeão gaúcho. Daí em 2005 o Inter foi eliminado pelo Paulista na Copa do Brasil. Mais uma eliminação precoce para um time pequeno na Copa do Brasil. Mais uma frustração colorada. Daí chegando no Brasileirão de 2005 o Inter começou meio capenga. Só porque o Inter tinha grandes jogadores, então o Inter acabou se recuperando e foi líder no Brasileirão daquele ano por muitas rodadas. Daí acabou enfrentando o Corinthians, onde aquele famoso pênalti que não deram em cima do Tinga. Tinga e Fernandão lá dentro da área, olha o Tinga, e o pênalti ou não? E aí, Arnaldo, ele não vai dar o pênalti, vai dar uma bronca no Tinga, vai expulsar o Tinga. Peraí, não dá o pênalti, é um problema dele. Agora dizer que o Tinga simulou, um absurdo expulsar. Bom, vamos por partes. Foi pênalti, Arnaldo? Foi pênalti. O Fábio imprudentemente deu um carrinho. Faz de conta que o Fábio seja um zagueiro. Se fosse um zagueiro, não seria falta. Era só o Fábio entrando lá no alto. Acerta o Tinga, pênalti. Tudo bem. Ele errou. Ele vai... Agora é brincadeira expulsar o Tinga, né? Exato, ele vai dar uma amarela no Tinga, né? o time que simulou.
E estava bem no jogo, por causa de um lance desse, deixa tudo a perder. Olha o pênalti claro. O Tinga acabou 1-1 o jogo, o Corinthians foi ajudado. Não sou eu que estou dizendo isso, o Brasil inteiro diz isso. E naquela época teve escândalo de arbitragem, com 11 jogos anulados, e até o Edilson, que foi o juiz que causou isso, falou que teve jogos que não precisava ser anulado. E com isso quem foi beneficiado foi o Corinthians, que acabou sendo campeão por causa disso. Então veja aí até um trecho do então presidente do Corinthians na época, o do Alib, que reconheceu que o Inter de fato era o campeão brasileiro daquele ano. Como é que ganhou ano passado? Ganhou, mas olha, se não tivesse aquela anulação de 11 jogos, nós estávamos fora, porque campeão de fato e direito seria Internacional. Porque os últimos 5 jogos, nós temos 14 pontos na frente e chegamos, entendeu? Com 1 ponto só rodado. E depois daquele Brasileirão que tiraram o título nosso na mão grande, eu não fiquei muito triste não, porque eu ia disputar uma Libertadores, seria a minha primeira Libertadores. Algo me dizia que ia vir algo melhor. Claro que os Colorados estavam inconformados, o Inter tentou ir à FIFA para conseguir o Brasileirão, corria o risco de perder a vaga na Libertadores, então o Inter desistiu. E eu tinha a convicção que seria melhor isso. Em 2006, a estreia do Inter na Libertadores, nunca me esqueço, foi contra o Maracaibo, 1-1 lá na Venezuela. O Inter saiu na frente com um gol de Ceará de fora da área. E no finalzinho acabou levando empate. E a coisa que mais irrita eu ou qualquer torcedor é levar gol no final do jogo. Mas ficou de bom tamanho. Depois no segundo jogo o Inter meteu 3 no Nacional, um time que o Inter enfrentou na Libertadores em 1980, acabou perdendo naquela final. E aquele time do Inter era muito melhor que o Nacional, só porque o Nacional chegou até a estragar o campus dele do Centenário lá para ajudar a ganhar a Libertadores. Quando tu vai enfrentar um time melhor, o que tu faz? Tu faz alguma malandragem para conseguir tirar proveito do outro time, já que o Inter tinha mais time, mais qualidade. Eles estragaram o campo para o Inter não conseguir tocar bem a bola, que o time do Inter era muito bom, e eles acabaram ganhando de 1-0 depois de 0-0 no Beira-Rio. E o Inter terminou aquela primeira fase da Libertadores em primeiro, com 4 vitórias e 2 empates. Aí depois enfrentou o Nacional de novo nas oitavas de finais, acabou ganhando lá, empatando no Beira-Rio. E nas quartas de finais, o Inter, no primeiro jogo antes da Copa do Mundo 2006, era lá em Quito, contra a LDU. O Inter acabou jogando melhor, fez 1-0 com o Jorge Wagner, só que o Inter sofreu a virada. Esse jogo eu assisti numa lanchonete, e assim o Inter foi muito superior à LDU mesmo na altitude, e ficou aquela frustração, sabe, porque daí tinha que esperar 45 dias pro jogo da volta, tinha que esperar a Copa do Mundo. Ativei que a Copa do Mundo eu nem acompanhei direito, eu estava ansioso pro jogo da volta. Eu acompanhei até a seleção do Equador, que a seleção do Equador na época tinha a base da LDU, que a LDU naquele ano tinha um grande time. Depois desses 45 dias da Copa, o Brasil até foi eliminado pela França. Teve o jogo da volta 2-0 no Beira-Rio, o Inter acabou indo para a semifinal, já estava entre os 4 melhores. Depois o Inter passou para a final ganhando o time do Libertar, o time que era do Guiné Azul. Depois o Guiné Azul vinha pro Inter. E na final nós ia enfrentar nada mais nada menos que o atual campeão mundial e tricampeão da Libertadores, o São Paulo. Era aquela coisa, o Inter tinha um grande time. O Inter, tanto em casa como fora, jogava para cima. O Inter pressionava o adversário. Só que dessa vez nós ia enfrentar um outro grande time e de muita tradição. Eu tinha medo que a camisa do São Paulo ia pesar, porque o São Paulo tinha, com aquelas 6 finais de Libertadores, 3 títulos. E nós ia para a segunda final em busca do primeiro título. Antes disso eu não imaginava que o Inter tinha real chance de ganhar uma Libertadores. Mas quando eu vi no começo daquela Libertadores uma revista da Placar, né, eu vi a foto dos jogadores do elenco do Inter, eu me imaginei assim, nossa, nunca pensei que nós ia ter tantos grandes jogadores como nós temos agora. Porque o elenco do Inter de 2006 da Libertadores era muito forte. E eu achava até o Inter mais time que aquele São Paulo campeão do mundo. Aquele São Paulo forte. E o primeiro jogo foi no Morumbi. E assim, porque o Inter fez a melhor campanha que o São Paulo, só que o São Paulo era todo favorito, todo mundo dizia que o São Paulo ia ser campeão de novo. O São Paulo no começo do jogo acabou tendo o Josué expulso, eu pensei assim, agora o Inter tem a chance de ir pra cima, pelo menos para levar um empate. Porque o São Paulo era muito forte, só que o Inter estava melhor no jogo. Só que depois o Fabinho foi burro, foi expulso de bobeira, eu pensei assim, não acredito. Deram brecha pro São Paulo ganhar esse jogo, que eu pensei que o São Paulo ia pra cima e fazer uns 2-0. Mesmo confiando nos jogadores do Inter, que o Inter tinha um time que pressionava muito fora de casa.
Mas o Inter no segundo tempo começou a mandar no jogo, fez 2 a 0, podia ter feito 3 com uma bola na trave. O Inter estava mandando no geral. O erro do Inter, como todo time faz, é recuar no final do jogo. E o Inter recuou, acabou levando um gol, né, do Ed Carlos de cabeça, foi 2 a 1. Mesmo assim, foi um bom resultado, um baita resultado. E aquela semana até o jogo da volta foi a semana mais nervosa da minha vida. Eu no trabalho pensava direto, porque era uma libertação aquele título. E pra mim aquele título foi o mais comemorado que eu já comemorei como torcedor do Inter. Pela libertação, pela dificuldade. Eu nunca imaginei que o Inter ganhasse uma Libertadores. Por tudo que eu passei no final da década de 90 e começo dos anos 2000. Então aquela semana foi nervosa, cara. Eu não via a hora que chegava o jogo da volta. E quando chegou o jogo da volta, eu assisti com um amigo meu na casa dele e o Inter acabou saindo na frente 1 a 0, logo depois São Paulo empatou. E o segundo tempo, Tinga fez 2 a 1, só que o Tinga já tinha cartão amarelo, levantou a camisa para fazer uma homenagem, acabou sendo expulso. Assim, eu sempre gostei do Tinga, mas eu tava com uma raiva que ele fez aquilo porque ele prejudicou o Inter. Logo em seguida São Paulo empatou 2 a 2 e tinha bastante tempo ainda até acabar o jogo, e foi um drama até o final. Foi pressão do São Paulo até o final. Eu tava muito nervoso. E num cruzamento assim no final do jogo, o Alex Dias cabeceia no ângulo direito. O Klemer faz um defesaço, salva o Inter. Porque se fosse 3 a 2 eu acho que ia dar São Paulo depois. São Paulo com um jogador a mais, eu acho que ia ter prorrogação, não me lembro na época. E o Inter acabou sendo campeão da Libertadores, a primeira Libertadores. Daí o Inter acaba sendo o campeão da Libertadores daquele ano. Foi uma libertação pra mim. Não caí a ficha. Eu que fui embora depois 2 horas da manhã na casa do meu amigo, nós comemoramos muito. Ele na verdade nem é colorado, mas ele ficou feliz por mim porque eu era bem fanático na época. Fui embora feliz, sabendo que tinha que trabalhar cedo outro dia, mas estava muito feliz. E naquela época, como eu falei, foi o título que eu mais comemorei. Claro que hoje, se eu me lembrar, eu lembro com muito mais carinho do Mundial, porque Mundial é Mundial. Daí depois o Brasileirão a gente começou a acompanhar de boa, o Inter já estava classificado para a Libertadores do outro ano. Daí eu pensei assim, nossa, um evento da FIFA no Beira-Rio antes do Mundial, nunca pensei que isso ia passar comigo por tudo que eu vivi como torcedor do Inter, sofri bastante. Daí chegando no Mundial, o Inter tinha pela semifinal um time da Al-Ahly, que é um dos times mais tradicionais de lá, se não o mais tradicional. E foi um jogo difícil, o Alexandre Pato acabou fazendo 1 a 0, eles empataram, né? Foi um sufoco no finalzinho do jogo, o Luiz Adriano acabou dando a vitória pro Inter, porque aquele time do Mundial era bom, mas eu tinha certeza que se fosse o time da Libertadores podia jogar de igual para igual com o Barcelona. E chegando na final, veio aquele pensamento, não acredito, o time que eu enfrentava no PlayStation 2, né? Na época eu tinha um PlayStation 2, eu jogava com o Barcelona, hoje o meu time vai enfrentar ele na final de um Mundial, cara. Não caía a ficha, tá ligado? E todo mundo falava, vai ser 5 a 0, 6 a 0. Então só de enfrentar o Barcelona na final pra mim já era uma grande felicidade, vamos dizer assim. E não tinha aquela pressão de ganhar, então eu não sofri tanto como eu sofri na final da Libertadores, que seria a libertação pra mim. Eu queria um título internacional e acabou vendo com o título da Libertadores. Então o final do Mundial pra mim seria mais relaxado, eu só não queria que o Inter levasse uma goleada. E na época eu assisti no meu quarto, eu morava ainda com a mãe, uma TV de 14 polegadas, meu pai assistiu na sala. Eu assisti tranquilo, cara, e o Inter começou até melhor, os 15 primeiros minutos do jogo, depois o Barcelona começou a dominar. Teve uma bola que o Ronaldinho Gaúcho pela esquerda entra na grande área e em alta velocidade o Fernandão botou o pé e eu pensei, agora é pênalti. Mas a sorte que ele tirou rápido e o Ronaldinho Gaúcho tentou cavar o pênalti. O Barcelona pressionava o Inter, não era aquela pressão de matar como foi o Liverpool contra o São Paulo. No segundo tempo, quando saiu machucado nosso maior ídolo, o Fernandão, entrou o Gabiru, muita gente não gostava do Gabiru. Eu até gostava, porque o Gabiru já foi um grande jogador. Quem não sabe, o Gabiru já até vestiu a camisa da seleção brasileira, ele jogava bem no Atlético Paranaense, acabou no amistoso vestindo a camisa da seleção brasileira. Então o Gabiru entrou, só porque eu torci que o Inter conseguisse levar para os pênaltis, né?
mas a pressão era tanta e assim, eu achava que ainda ia dar o Barcelona 1 ou 2 a 0. E num contra-ataque aos 35 do segundo tempo, acabou o Gabiru fazendo o gol do título mundial. Veja aí. Convidados pilotos de Fórmula 1, pilotos dos Estados Unidos, pilotos do Brasil. Amigos do Felipe Massa, grandes nomes do automobilismo mundial. Aí na sequência tem a turma do Didi. O Inter vai pro ataque, o Inter se manda. Olha o Yaley. Vamos nessa, olha a chance, abriu pela direita. É no gol, olha o gol, bateu. Olha o gol, olha o gol, olha o gol, olha o gol, olha o gol. Gol! Desenhado. Olha, se vier da metade da taça pro Iago, valente, forte, corajoso, olhou o Luiz Adriano de um lado, meteu do outro, Adriano saiu o Victor Valdez, deu um tapa na bola, saiu pro abraço, é o Colorado na frente, 1 para o Inter, 0 para o Barcelona. Então depois desse gol, aí virou drama. Aí eu fiquei nervoso de verdade, porque daí eu vi que tinha a possibilidade do título mundial, tá ligado? Então agora eu pensei, bom, agora dá pra nós ser campeão mundial. Então aquele nervosismo que foi Inter e São Paulo no Beira-Rio voltou de novo, porque houve uma possibilidade de título. E depois no final do jogo teve uma falta perto da grande área. Eu pensei assim, agora vai complicar, porque era o Ronaldinho Gaúcho na falta. E quando ele bateu a falta pelo ângulo da TV, parecia que a bola tinha entrado. E a bola passou rente ao ângulo esquerdo. E aí eu pensei, agora eu acho que nós vamos ser campeão do mundo. Teve um lance muito massa que o Yari começou a segurar a bola lá perto do escanteio do Barcelona. Os jogadores do Barcelona já estavam irritados. E quando chegou no último lance do jogo, que o Ronaldinho lança o Gil Lee, cara, passou um filme na cabeça em não sei se segundos ou milésimos, que ele podia empatar o jogo e nós perder depois. E esse tipo de derrota é a pior derrota possível. Mas graças a Deus o Fabiano Heller tirou a bola de lá pra lateral e o Bandeirinha marcou, acho que foi falta de ataque, o impedimento. Daí eu pensei, agora acabou, nós vamos ser campeão do mundo. Eu não acredito, nós vamos ser campeão do mundo. Vamos cair a ficha. E quando o juiz apitou foi aquela comemoração dos jogadores incrível. Eu comemorei bastante. Mesmo assim não comemorei tanto como foi o título da Libertadores, por tudo que eu passei antes. Mas hoje, claro que se for ver, eu tenho muito mais nostalgia, saudade do título mundial em cima do Barcelona, porque não porque é do meu time, mas pra mim aquele título mundial foi o mais emblemático do time brasileiro, porque foi um mundial organizado pela FIFA em cima do Barcelona, o maior clube do século XXI, e que tinha o Ronaldinho Gaúcho, que pra mim, no auge dele, nem Messi, nem Pelé, ninguém jogou, que ele jogou no auge dele, tá ligado? Aquele Barcelona era o atual campeão da Champions League, foi campeão invicto. Então foi um título muito especial. E já faz 11 anos daquele título mundial e parece que foi ontem, tá ligado? Parece que foi ontem que a gente foi campeão mundial. O Fernandão já não tá mais entre nós. O Fernandão é o maior ídolo da história do Inter recente. E quando ele morreu, não caiu a ficha, porque ele morreu em um acidente de helicóptero, morreu cedo. É complicado até de falar sobre isso. O Fernandão que foi um exemplo dentro e fora de campo, todo mundo gostava dele, até os gremistas gostavam dele. Fala galera! Vamos Inter! Vamos Inter! É campeão mundial! Ficou amando o torcedor. Fernandão atacou de animador, não fez discurso.
atual, o Inter não vive um grande momento. Acho que como todo clube grande, né? Passa por um momento ruim. E tem gente que fala assim, não tá fácil torcer pro Internacional, né? Cara, sabe o que eu digo? Tá fácil sim. Hoje nós temos o quê? Um estádio de Copa do Mundo, tá ligado? Um estádio de primeira. Nós temos estrutura. Ainda nós vamos ter o maior centro de treinamento do Brasil, a cidade do Inter, que está em construção. Temos grandes jogadores, apesar do momento mau. Temos todos os títulos possíveis, o único clube do Brasil com todos os títulos possíveis. O que eu falo para meus amigos? Claro que tá fácil torcer pro Inter. Difícil era a época que eu torcia pro Inter lá no fim dos anos 90. Lá era difícil torcer pro Inter. Hoje tá fácil acompanhar o Inter. TV paga, tudo é fácil. A internet, tudo globalizado. E do que aquela época que eu torcia, que eu tinha que acompanhar no rádio. Hoje tá muito mais fácil. E como vocês podem ver aqui, ó. Eu sou sócio do Inter. Tem gente que fala assim, pra que tu é sócio, tu mora longe? Claro que eu já fui algumas vezes no Beira-Rio. E sou sócio porque eu amo o clube. Claro, eu não sou mais fanático como era na minha adolescência, mas eu tenho orgulho de torcer para um time aqui do Sul, que paga pau um time de Rio, São Paulo. Respeito quem daqui torce para lá, mas prefiro torcer para um time daqui. Então é isso aí, galera. Se você for colorado ou não, deixe seu like se gostou do vídeo. E não esqueça de se inscrever no canal, beleza? Valeu, fui!